Imagina aí você acordar e amanhecer com uma maldição em sua vida. Pois é, e foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem aqui. Jesse, em vez dele se tornar um grande mutante, com grandes feitos, ele foi amaldiçoado com o Gene X. Pois é, né? Que chatice. E essa história é muito pesada. E eu vou te contar tudo isso nesse vídeo aqui. Se está curioso, vem comigo. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos novamente nesse canal e vamos falar dessa HQ aí maravilhosa, que é a HQ Ultimate X-Men, mais especificamente edição número 41. Nessa edição aí a gente vê o jovem Jesse amanhecendo e logo de cara você já vê que ele é fã de super-herói, né? Um garoto bom praticamente. A gente consegue ver aí pôster do Homem-Aranha, um pôster também do Wolverine e até um pôster, se eu não estiver enganado, do Ciclope. Você acha também que é? E aí, essa HQ vai se desenrolando, o jovem Jesse se acorda, se levanta, vai para a cozinha e vê ali a torneira aberta, estragando muita água. Ele estranha aquela situação, né? E logo em seguida ele fica meio desnorteado, porque também não vê a sua mãe e começa a chamá-la. E aí ele vê as roupas dela no chão, só que ele não vê muita malícia nisso, não vê. Ele não é brasileiro, né, gente? Ele não vê malícia naquilo. Sabe o que ele faz? Ele, pessoal, o que você quer saber? Tô atrasado, vou pra escola, então vou deixar um bilhete. E lá ele deixa um bilhete. Mãe, estou indo para a escola. Mais tarde ligo para a senhora de lá. E aí as coisas vão se tornando cada vez piores para ele, porque ele sai da sua casa e ao redor dela ele não consegue ver ninguém. Só muitos metros depois dali, ele começa assim a ver outras pessoas. Tanto que ele toma até um alívio quando vê outras pessoas. Ele acha até, já estava estranhando isso. Aí ele relaxa um pouco, vira as costas e começa a loucura novamente. Só que ele não percebe lá atrás, as pessoas simplesmente se incineram, vamos falar assim, começam a acontecer algo estranho com elas lá atrás. Mas ele não percebe aquela situação, por incrível que pareça, e ele chega na sua escola. Deve ser tão distante, né? Ele foi a pé. Chegando na sua escola, ele encontra a sua namorada, e aí a namorada dele fala: poxa, por que você não me ligou? E ele responde: olha, eu não posso ligar, não posso usar o telefone depois das 10 horas. A HQ, começa o lance filosófico da HQ, desde o início. A HQ já vai mostrando para os leitores que ele obedece a sua mãe, ele é um bom garoto, né? Desde ali a gente vai vendo ali quem são os heróis dele, então ele é um bom garoto, ele obedece a mãe, vai para a escola, né? Tudo aquilo ali bonitinho. Só que, de repente, ele olha a feição da namorada dele, de espanto, ele se vira e todos ali ao seu redor começam a pegar fogo, começam a morrer, começam a acontecer coisas estranhas. Ele entra em desespero, vira para a namorada dele também está do mesmo jeito. E ela fala a seguinte palavra: é você. E aí ele percebe que tudo aquilo, quem faz é ele. Já pensou você ter esse poder mutante, Gene X contigo? Vai já imaginando, né, a vida de um adolescente passando por isso. E aí ele sai de lá fugindo, né? E se abriga em uma caverna. Ele encontra uma caverna. E algum tempo depois, ele dentro dessa caverna, isolado, ele vê alguém entrando naquela caverna. Ele consegue logo ver uma silhueta e percebe que é um homem. Esse homem aí acende o cigarro quando o jovem fala: sai daqui, tu não quer morrer, vai-te embora, não fica aqui perto de mim. Mas Jesse, ele observa um pouquinho melhor e percebe quem é aquela pessoa que está na sua frente. E aí ele fala: você é um X-Men, não é verdade? E ele se apresenta formalmente e fala: olha, eu sou o Logan, o Wolverine, e por conta que você... E aí começa a explicar o que aconteceu, né? Você atingiu determinada idade, e aí, a partir daquele dia em diante, o seu genes mutante foi ativado.
Só que a sua mutação, ela é bem peculiar, né? Ela transforma seres orgânicos ali ao seu redor em um tipo de toxina venenosa, ácida, né? Matando as pessoas praticamente instantaneamente. E aí você vai vendo a situação desse jovem que nessa hora ele começa a se questionar sobre os seus poderes mutantes, quantas pessoas ele matou, né? Ele pergunta também. E ele começa a falar que ele matou, né? Que a culpa é dele, a morte das pessoas, da morte da namorada dele, a morte da mãe dele, a morte do cachorrinho que estava lá, né? Que ele viu quando ele saiu da casa dele. Wolverine, nessa hora, ele simplesmente, com uma cara bem triste, fala: eu sei. Aí começa a ter toda aquela questão de perguntas que o jovem falou assim: poxa, eu sou tão jovem, eu ia participar aí da corrida nacional de Stock Car, não escolhi a faculdade, minha namorada. Wolverine, até mais triste ainda, fala: eu lamento por isso também. O jovem chega até a falar que ele preferia nem ter nascido nessa hora. E aí Wolverine nessa hora fala para ele que eles iam falar que o que ocorreu, na verdade, foi um vazamento químico que ocorreu e as pessoas morreram. O jovem, na mesma hora, fala assim: é melhor, né? Talvez, porque as pessoas vão me chamar de otário e tudo mais. E Wolverine, naquele jeito dele, falou assim: olha, também pode ser isso, mas a verdade é a seguinte, é que se descobrirem que foi um mutante que ocasionou isso, mesmo por querer ou sem querer, só ia complicar as situações mais ainda para os outros mutantes. A sociedade, como todo mundo sabe, vai nos caçar, vai, né, nos criminalizar por conta disso também. E aí o jovem até fala sobre a questão X-mutante, que se fosse um pouquinho mais diferente, mais para a esquerda ou para a direita, ele ia nascer com um poder um pouquinho diferente do que ele tem agora. E quem sabe ele poderia ter se tornado até um X-Men. O Wolverine olha para ele também ainda triste pra caramba e fala: talvez. Termina a tua cerveja aí. E aí, o jovem Jess fala para o Wolverine: cara, manda ver aí. Logo em seguida a gente vê o Wolverine saindo daquela caverna, dando a entender, né, do que aconteceu lá dentro, né? Só que não foi nada mostrado, a HQ é dessas formas, lógico, não ia mostrar. E aí entra a questão filosófica: será que ele, né, exterminou aquele garoto? Ou ele salvou o garoto de alguma forma? Sei lá, apertou um teletransporte, deu um teletransporte para ele lá, e ele foi para outro canto. Ninguém sabe, né, de fato o que aconteceu. Se ele ficou isolado em algum canto, se ele ficou isolado lá, se o Wolverine teve coragem de fazer aquilo. Wolverine estava ali porque ele era o único que poderia dar cabo do rapaz. Se ele se revoltasse, lógico, né, gente? Se o rapaz se revoltasse, tentasse agredir o Wolverine ainda ia conseguir sair vivo. Mesmo assim, pelo seu fator de cura altíssimo. Por isso que o Wolverine estava ali. O rapaz, ele não esboçou nenhum tipo de reação. Eu, Fábio, não creio que o jovem Jess ele tenha morrido naquela situação. Eu acho que tinha algum plano, mas o roteiro não quis mostrar isso. Na verdade, o roteiro quis mostrar um lance mais filosófico, que é praticamente que a vida não é fácil, não é tão simples, não é tão legal, e às vezes a gente batalha e às vezes acontecem coisas chatas e ruins conosco. Não é verdade? Mas o futuro e as coisas sempre vão ser incertas, né? Nessa HQ, no final dela, ele mostrou mais ou menos isso aí. Tem continuação? Se você clicar no botão gostei, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo para os seus amigos, tenho certeza que eu vou trazer uma possível continuação dessa HQ aí que a gente tá falando. Gente, deixa eu só falar aqui que eu faço vídeo desse contexto que você tá vendo aí da cultura nerd, pop e retrô. Top, né? Falo muito aí das coisas dos super-heróis antigos, séries antigas e séries contemporâneas que estão saindo. Mas, olha lá, o vídeo foi esse.
de uma dinâmica bem diferente, uma história bem distinta, de um poder de um mutante bem, né, único, né, vamos falar assim. E lógico, quem não quer saber mais sobre essa história aí? Bacana, né? Gente, o vídeo é esse. Vai ficando por aqui, mas é aquilo que eu falo em todos os vídeos. Se cuida, fica com Deus, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.